Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês a passagem de Marcos 4, versículo 35, onde o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: passemos para a outra banda. E então Jesus ele estava ali dando direção para os discípulos que eles deveriam seguir, qual o caminho que eles deveriam seguir. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa, né? Quando Deus ele nos dá a direção que Ele quer que nós sigamos, pode ser até resposta às nossas orações. Então nós devemos seguir esse caminho. Se for, por exemplo, uma oração que foi feita ali para a restauração de casamento, que chegou ao extremo da separação, e Jesus está direcionando ali que esse casamento tem que ser restaurado, o casamento precisa ser restaurado, né? Então é preciso aí liberar o perdão, é preciso colocar a palavra de Deus na frente, né? E não seguir os nossos caminhos, e não seguir as nossas direções, e não tomar decisões pautadas ali na nossa emoção, porque estará em desacordo com a palavra de Deus. E na vida profissional é do mesmo jeito. Quando Deus prepara, né, um ofício, um trabalho, abre uma porta para você, esse trabalho ele vai estar de acordo ali com os mandamentos e os princípios de Deus. Deus não vai preparar um trabalho para você onde você vai ter que trabalhar ali em desacordo com a legislação do trabalho, né? Um trabalho penoso, um trabalho que você não recolhe impostos, que não emite nota fiscal. Enfim, Deus ele não vai abrir uma porta, por mais que possa ser vantajoso financeiramente, mas que esteja em desacordo ali com os princípios cristãos, os princípios bíblicos. Então é preciso ter cuidado, né? Em discernir ali o que Deus falou para você e o que está se apresentando para você. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é aquela porta que Deus preparou. E aí você pode também levar para o outro lado da sua vida, que é o lado sentimental, que é o lado dos relacionamentos, né? Sempre estar atento ali se aquele rapaz é realmente um rapaz de Deus, se aquele homem é um homem de Deus, se aquela jovem é uma jovem de Deus realmente, se aquela jovem é a mulher de Deus, se é o que Deus preparou para você, embora você queira que seja, você tem que estar atento para ver se realmente é, né? Com jejum e oração ali, para ter certeza absoluta que é realmente uma união, que essa união é uma união que vai agradar a Deus. E eles, deixando a multidão, versículo 36, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então assim, quando nós nos entregamos a Deus, nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele vai guiar os nossos passos, Ele vai tomar a nossa frente, Ele vai pelejar as nossas batalhas. Então a nossa plena confiança deve estar sempre em Deus, sempre guardando os seus preceitos e os seus mandamentos e confiando que Ele nunca nos abandonará e nunca nos deixará. E isso quer dizer que eles chegariam realmente ao outro lado, assim como o Senhor Jesus falou. E quando Deus ele dá para você a direção, e Ele vai com você nessa direção, e Ele fala aqui para você que Ele vai abrir uma porta, que Ele vai fechar uma porta, que Ele vai fazer um milagre, que Ele vai fazer uma cura, que Ele vai fazer uma libertação, Ele vai fazer uma restauração, é porque Ele vai fazer isso. Versos 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Jesus, ele nunca disse aos discípulos, né, que a vida com ele seria um mar de rosas. Então, é preciso a gente entender isso, que a vida com o Senhor, ela tem
desertos, né? Tem provações, e a gente tem que confiar que Deus vai nos livrar de todas elas, né? E ele diz assim em João 16:33: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essas pelejas, né, essas batalhas, essas tribulações, essas provações, esses desertos, eles não vêm somente sobre os que estão ali com o senhorio de Jesus nas suas vidas, né? Ou seja, eles não vêm somente sobre os crentes, né? Tanto os que são crentes como os que não são crentes passam por dificuldades, passam por batalhas, passam por provações, passam ali por tentações e passam pelo deserto. A diferença é que para nós, os que cremos, é que Deus é quem vai pelejar essas batalhas para nós. E Deus, ele vai nos dar vitória no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Quando ele vê que nós estamos realmente preparados para recebermos essa vitória e a partir daí sermos fortalecidos pela sua palavra. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Isso quer dizer que tanto crentes quanto não crentes, né, as pessoas que temem a Deus e as que não temem, estão ali à mercê de serem cirandadas pelo diabo. A diferença, né, dos cristãos é que nós temos um Deus que peleja as nossas batalhas. Então sabemos, temos consciência que não existe trégua no mundo espiritual. O tempo todo nós temos que viver em batalha, em jejum e oração, buscando ali a presença de Deus e clamando ali pelos seus livramentos. Esse temporal de vento e as ondas que subiam, trazendo para nós nos dias de hoje, são os problemas, né? São as investidas do inimigo, são as astutas ciladas do diabo, com o intuito de nos tirar da presença de Deus, com o intuito de nos fazermos sucumbir na nossa fé e impor a nós uma grande derrota na vida espiritual e atacando também a nossa vida, a vida da família, a saúde, a vida profissional, a vida financeira. Mas o intuito maior dessas investidas de Satanás sobre nós é exatamente nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso que nós servimos e impor nas nossas vidas uma grande derrota para que possa nos tragar. Verso 38. E ele estava na popa dormindo, ou seja, o Senhor Jesus, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Esse é o tipo de oração que nós não devemos fazer a Deus, né? Questionar os seus mandamentos, questionar os seus ensinamentos. Existe alguns entendimentos aí que diz que Deus criou os céus e a terra e que deixou a natureza seguir seu próprio curso sem se importar com ela. Essa passagem aqui é a prova de que Deus se importa com a gente e que Ele quer cuidar de nós, sim. Tanto é que Jesus estava no barco com eles. Em Mateus 12, versículo 34, diz assim: a boca fala do que está cheio no coração. E no versículo 35 diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más. Então o nosso coração é o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, não importa a peleja ou a batalha que nós estejamos passando, ou a provação, nós sempre tiraremos coisas boas do bom tesouro do nosso coração, que é a palavra de Deus. Verso 39. E despertando Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E isso quer dizer que nós devemos nos colocar de pé, né? Devemos nos levantar e nos colocar de pé diante do problema, diante da provação, diante da peleja, diante da batalha,
porque Deus já nos capacitou para fazer isso. Devemos sair da nossa zona de conforto, né? Ou seja, deixar de pegar carona na fé dos outros e colocar em prática a nossa fé. Versos 40 e 41. E disse-lhes Jesus: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse não foi o primeiro milagre que Jesus operou na frente dos seus discípulos, né? Com demonstração de grande poder ali divino. Jesus havia libertado o endemoniado de Cafarnaum, havia curado a sogra de Pedro, curado o leproso e havia curado também o paralítico que os amigos trouxeram e o desceram pelo telhado. Então a lição que fica para nós aqui é que nós não devemos ver para crer, nós devemos crer para ver a manifestação do poder de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos flexionar a nossa fé. Amém? Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.